Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui com o nosso Papo em Família e o nosso tema aí desses últimos programas tem sido amar é fundamental. E a gente está falando disso usando o texto de 1 Coríntios. Eu quero ler o versículo 5. 1 Coríntios 13, versículo 5, diz que o amor não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece e não guarda ressentimentos. Que lindo! E aí, o que você quer falar sobre inconveniência? Fala aí. Então, o amor não se comporta sem boas maneiras, inconveniente. Você já viu a pessoa que é inconveniente, que envergonha o outro, que expõe o outro? Né? Situações que às vezes na família, e aí espera estar todo mundo reunido para contar um furo, para contar algo que foi vergonhoso. Por que fazer isso? Amém. O que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente isso, que aquele que está se relacionando com o outro, com uma atitude de amor, ele não envergonha o outro. É essa a afirmação. Então nunca é motivo para rir, para tirar sarro da cara do outro, né? Não. O amor, ele envolve respeito. Então a pessoa respeita o outro e não expõe ela, né? Tinha um dito popular que eu ouvi muito, né? Que quem tem vergonha não envergonha os outros, né? Então, aquilo que você não gostaria de passar, você também não vai fazer com o outro. É isso que significa essa afirmação. É isso. Uma vez eu soube de um caso de uma pessoa que ela esperou a família toda estar reunida, isso há muitos anos atrás, né? Ainda era num outro tempo. Hoje as pessoas fazem piada com essas coisas, mas naquela época ainda era uma coisa mais reservada. E ela esperou a família estar toda reunida e ali ela foi contar um desejo, né, de uma intimidade que o marido queria ter com ela e que ela não queria ter. Ela esperou toda a família se reunir, os mais velhinhos, e ali ela soltou aquela situação, envergonhou o marido na frente da mãe, né, uma senhora muito idosa que ficou muito envergonhada com aquilo tudo. E naquela situação ela cavou uma cova tão profunda que o marido falou para ela que nunca mais ia ter nada com ela e ele nunca mais teve nada com ela. Ou seja, ela foi inconveniente. Ela foi inconveniente e ela colheu frutos amargos, né? O casamento, ela sepultou o casamento dela ali, né, na frente de toda a família, uma coisa muito triste. Isso que você acabou de colocar, e o exemplo também serve, né? Tanto para essa questão da inconveniência, como para a afirmação seguinte. Ele diz que o amor não busca os seus próprios interesses, né? Então ela foi inconveniente por buscar os seus próprios interesses. Ela não se preocupou com o interesse do outro, né? Nem do esposo, nem das pessoas que estavam ali em volta. Exatamente. Né? O que significa não buscar os seus próprios interesses? Significa que o amor não é egoísta. O amor não faz as coisas pensando apenas em si mesmo, no que vai lucrar, na vantagem que vai ganhar, né? Mas se preocupa em beneficiar, em abençoar o outro. Depois que a gente casa, nunca mais é o que eu quero. Nunca mais. É o que nós queremos. Nunca mais é o que eu posso fazer. O que dá pra gente fazer. Porque não sou mais eu, mas somos nós. E aí a gente vê muitas pessoas no casamento vivendo vidas separadas, vidas isoladas, projetos individuais. Não dá para você viver um casamento saudável tendo um projeto individual. Isso não tem cabimento. Amém. Que isso seja arriscado, então, do nosso vocabulário, né? Aquilo que é meu, aquilo que é seu, né? Que a gente possa entender que tem que ser nosso. Amém. Tem que ser algo que envolva as vontades, os desejos, os sonhos, os projetos dos dois, né? Isso aí. O amor não se enfurece, não se irrita. Não suspeita mal. Isso é uma coisa muito interessante de pensar, né? Porque nós precisamos fazer força para não suspeitar mal. Você vê como é que a nossa natureza carnal, ela aflora. Você não faz, não vem naturalmente, difícil naturalmente você
suspeitar o bem, você imaginar que o outro se atrasou porque ele estava fazendo uma coisa boa para mim. Mas você pensei que se atrasou e estava aprontando. Suspeitou mal. Se atrasou porque não sou tão importante, tem coisa mais importante para fazer. É isso. Né? Toda vez que nós suspeitamos mal, nós não amamos. E aí você pode dizer, mas é porque você não conhece ele. Ele me dá muitos motivos para suspeitar mal. Né? Um relacionamento que não é baseado em confiança é um relacionamento fadado ao fracasso. Né? Ou você confia, ou você vai viver cheio de fantasmas, ou você vai ser assombrado constantemente, diariamente, por situações do dia a dia. Muitas vezes já aconteceu conosco, por exemplo, da gente receber mensagem, de eu receber mensagem de gente que eu não conheço. Né? E ele tem todas as minhas senhas, então ele pode, fica aí a dica, você deixa a tua mulher saber das tuas senhas, que isso dá problema. Se você não tem o que esconder, então ela vai ter direito a olhar teus e-mails, a olhar o teu Face, a olhar tuas redes sociais, isso não é problema. E aí ele vendo, olha só aqui, se fosse um casal que tivesse algum problema nessa área, ia dar algum problema, porque era uma cantada, né, de alguém de fora. Você deu margem para essa situação, você conhece essa pessoa, né? Poderia ser uma situação que gerasse um problema. Não era porque tudo aqui é desnudado, né? Então a gente tem essa comunicação com saúde. Que seja assim também na sua vida, né? É interessante que você falou isso, o significado do vocábulo aqui é justamente esse, né? Não suspeita mal, tem uma mente inocente sem malícia. Né? Então, aquele que ama, ele não vai suspeitar do outro, porque ele não vai viver com essa mente cheia de malícia. Uma coisa que a gente vê é que, é uma verdade, Jesus disse isso, né? Antes de você tirar o cisco do seu olho, você deveria tirar a trave do olho do outro. Né? E isso tem um significado, aquilo que nós vemos no outro, constantemente, é justamente ali que nós temos muitos problemas. Aquilo que nos incomoda no outro, frequentemente é com aquilo que nós lutamos. Então, se você suspeita do outro, muito provavelmente é porque você vive envolvido com pensamentos que não deveria. É isso que o versículo significa. Essa pessoa que ama com esse amor, né, ela não tem malícia. Né? E esse amor, ele é decisão, eu volto a dizer. Não é uma questão passional, porque se o envolvimento é passional, ele é alimentado pelas emoções. Então, frequentemente, vai suspeitar mal, vai desconfiar. Por quê? Porque está sendo alimentado por emoções, não pela razão. Que você seja senhor das suas emoções, que você possa exercer o domínio próprio, que você possa fazer aquilo que agrada a Deus e que faz bem ao seu cônjuge. Essa é a nossa oração. Amém. Você se ofende justamente quando você não tem domínio próprio. Né? Você não consegue lidar com aquilo e aí você se sente ofendido. Se você estiver tranquilo, seguro de si, você não vai se ofender por causa daquela situação. Exatamente. A gente estava vendo até um vídeo, né, de um professor de história que estava falando sobre isso e ele dizia, por que se ofender? Né? Se alguém olhar para mim e disser, você é careca, e no caso ele era careca, bem, você vê. Né? Aquilo que falam a nosso respeito tem duas opções, ou é verdade ou é mentira. Se for verdade, por que se ofender? E se for mentira, por que se ofender? Então, esse é o jogo, é você e nós termos domínio próprio, nós sermos senhores das nossas emoções, nós sabermos exatamente quem nós somos, né? É um problema de identidade. Quando você não tem problema da identidade, quando você sabe quem você é, todo mais se resolve. Por exemplo, eu sei quem eu sou, né? E neste momento aqui, eu sou esposa do Cristiano. Eu não preciso ficar lutando por esse lugar, ele é meu. Eu não preciso mandar recado para outras. Esse lugar é meu. Principalmente nas redes sociais, né?
Pois é. No Facebook. Mandar recadinho, indireta, postar foto para dizer que a gente se ama muito. Esse lugar é meu e está resolvido. Não preciso lutar por ele, porque ele já me foi dado. Amém. Bom, então que Deus te abençoe, que você possa colocar em prática essas questões que a gente está debatendo aqui. Porque eu volto a repetir, né? Esse amor bíblico não é um sentimento. Está falando aqui de uma decisão. Então são coisas que a gente precisa fazer, colocar em prática. Amém. Se você gostou desse vídeo, clica aí no like, deixa seu comentário, deixa aí sugestão para os próximos vídeos e aperta aqui, olha, no inscreva-se. Você vai receber os vídeos fresquinhos aí sempre que você quiser. Amém. Deus te abençoe muitíssimo, que você possa viver essas verdades no seu lar, no nome de Jesus, que todos nós possamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.